Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Quinta do Consultor de número 28. Olha que interessante. Estamos na Quinta do Consultor de número 28 e o tema de hoje é um tema muito, muito interessante, muito especial. Nós vamos falar de crenças limitantes. Então, se você já é consultor de negócios ou pretende ser o consultor de negócios do que atua no canal Farm, prestando serviço para a distribuição ou para a indústria, visitando as farmácias, fazendo o seu trabalho junto a esse ecossistema que é um dos mais competitivos, mais interessantes do mundo. Seja muito bem-vindo. Eu vou compartilhar a tela aqui porque nós temos um conteúdo muito, muito diferente, muito especial hoje, né? Crenças limitantes é um daqueles assuntos assim que eu tenho muito carinho. Como elas. Por que esse assunto é tão interessante? Como é que as crenças limitantes afetam o desempenho do consultor de negócios? Ou, se você quiser chamar de representante comercial, ou se você quiser chamar de vendedor, representante, tanto faz. Esse é um dos assuntos mais interessantes, porque você vai perceber aqui que essas crenças elas afetam muito o desempenho. A pessoa nem sabe direito como é que elas vieram, elas fazem com que você fique totalmente desempoderado, desempoderada e assim por diante. Então, eu já vou aqui sem mais delongas. Antes de eu começar o nosso conteúdo, eu queria convidar você para curtir o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Esse é um conteúdo de raiz voltado para o consultor de negócios que não é comum você achar na internet. Vamos lá. Primeiro, o que significa, né? É aquilo que a gente aprende desde criança e adotamos como verdade. Isso aqui é bastante interessante porque todos nós temos um volume de herança nesse sentido, né? Algumas coisas são verdadeiras, outras não são verdadeiras. Por exemplo, né? Essas crenças, elas são influenciadas ou pela religião, pela educação formal, pela família, pelos amigos, pelo coletivo. Muitas vezes aquela frase, diga-me com quem tu andas, né? Isso tem muita importância. Tem uma frase também importante que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, é muito interessante você prestar atenção. Caramba, como é que está o meu comportamento? Como é que eu estou no meu dia a dia? Eu posso, porque penso que posso, ou eu já tenho um pensamento negativo para várias coisas, né? Eu já tenho pouca iniciativa. É muito interessante você fazer uma espécie de um inventário, né? Mas como é que aprendi isso? De que forma que veio isso, né? As crenças influenciam as suas escolhas e limitam o seu potencial de crescimento. Esse é um assunto muito interessante. É o primeiro encontro que eu faço sobre crença limitante, mas eu tenho a impressão que a gente vai ter que aprofundar isso de uma maneira especial, porque elas têm um poder muito destrutivo. A gente já vai falar sobre condicionamento, qual é o impacto que isso dá e assim por diante. Eu estou lembrando aqui de uma história da família que toda vez que comia carne assada de panela, é, sempre alguém cortava as pontas da carne, né? Um pedaço de carne de panela, alguém cortava as pontas e tal. E aí um dia uma jovem na família resolveu perguntar, mas por que cortam a ponta, né? E aí ninguém sabia, aí alguém perguntou, alguém falou assim, não, mas fala com a mãe, que a mãe deve saber. A mãe não sabia, a avó não sabia, e aí alguém finalmente perguntou para a Bisa, né? A Bisa era viva ainda. E aí a Bisa disse o seguinte: não, a gente cortava, porque naquele tempo a panela era muito pequena, não cabia. Então a gente cortava. E aí, depois disso, mesmo com panelas maiores, a família muito mais diferenciada, com mais poder aquisitivo, o pessoal ficava cortando a ponta da carne sem saber, repetindo um padrão que foi imposto, né? Um condicionamento que aconteceu ao longo do tempo, e depois as pessoas vão repetindo aquilo. Então, isso tem um poder, assim, claro, se for alguma coisa positiva, tudo bem, mas se for alguma coisa
que não tem explicação ou que é negativa, se for um pensamento limitante, aí a situação vai ficando muito difícil e afeta o rendimento da pessoa. Agora, olha que interessante essa frase: identificar e desafiar essas crenças limitantes é um passo crucial, fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional. A ideia aqui é que você faça uma reflexão, né? Por que que eu penso que posso? Por que que eu penso que não posso? Recentemente eu tive uma conversa muito interessante com a minha mãe, por exemplo, para saber algumas coisas que eu, né, algumas coisas do meu comportamento faz mais do que 10, 15 dias. Eu e a Nelore, minha esposa, eu fiz uma conversa muito interessante e eu acabei descobrindo, né, situações em que ela viveu e tal, que até hoje afetam o meu comportamento. Coisas que eu acredito, ou coisas que eu tenho ansiedade, que eu não domino muito bem. Esse tipo de conversa é muito interessante. É como se você fizesse uma revisão assim ao passado, sabe? E aí você começa a entender uma boa parte do comportamento que você tem hoje. Então, preste atenção, porque essa arte aqui é muito legal. Olha lá, o sucesso ou o fracasso depende muito de como a gente está condicionado. Existe uma tese que diz que ali até os 30 anos a gente fica aprendendo, desenvolvendo novas habilidades, novos hábitos e tal. E aí depois disso a gente fica eternamente escravo deles. Então, isso não é uma regra, naturalmente, né? Mas é claro, olha aqui, ó, as experiências do passado elas devem servir como orientação, uma experiência que eu tive, mas elas não podem ser uma sentença. É uma experiência que faz com que eu melhore o meu aprendizado, com que eu consiga fazer uma avaliação melhor das coisas, né? Eu vou me tornando cada vez mais desenvolvido, cada vez com mais habilidades. Agora, elas não podem ser uma sentença. E se elas se tornarem uma sentença na minha vida, aí a grande chance de ser amador é muito grande, né? Assim, no mundo todo, a gente faz uma comparação sempre com o amador e com o profissional, né? Se você está num ambiente de excelência, num ambiente de execução, num ambiente diferenciado, num ambiente de mindset, de mentalidade expansiva, de crescimento, aí um mundo de possibilidades aparece. Agora, esse amadorismo que eu coloco ali é um mundo com muita restrição. A gente tem um comportamento, nem sabe direito como, não sabe de onde isso veio. Aí as possibilidades de aprendizado, de execução, de expansão do conhecimento, expansão da nossa base de experiência, fica muito, muito grande. Você já vai entender já com algumas artes que eu vou colocar aqui agora, né? Então, essa situação aqui de excelência, né? Quando quando você tem uma vida de crescimento contínuo, de aprendizado, não de mindset fixo que a gente chama, né? Aí é claro que você vai ter uma experiência muito mais intensa, o teu arsenal de aprendizado fica muito mais intenso e aí você passa a se tornar uma pessoa com mais recursos, passa a se tornar uma pessoa que viveu situações e você sabe, você tem o poder de escolha para fazer um trabalho muito mais assertivo. Então, você decide ao longo da vida, ou você assume o controle, ou você fica absolutamente ao reboque, sem controle. Aqui do lado esquerdo eu vou colocar como amadorismo, porque daí a pessoa realmente vai ter total dificuldade, a gente já vai citar alguns exemplos aqui. E no controle, aí já é um outro papo. Você no controle, protagonista. Hoje, nesse encontro de hoje, na quinta do consultor de número 28, eu vou falar muito mais sobre crenças limitantes. É isso, eu vou falar muito mais sobre o dano que isso causa, a dificuldade, essa outra parte aqui da excelência, você no controle de uma carreira estável, isso vai ser um outro momento. Mas agora preste muita atenção, porque talvez seja a hora de você fazer uma reflexão muito, muito interessante. Então, as crenças limitantes, elas começam com pensamentos limitantes. Como assim, Gilson? Olha que interessante, ó. Pensamentos geram sentimentos, né?
e esses sentimentos ali vêm cheios de emoção. Se tiver mais carregado de emoção, aí você pode ser mais empoderado, ou para fazer ou para não fazer. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram palavras, palavras geram ações. E aí, olha que interessante aqui, ó. Ou você pode ir para um lado do desempoderamento, que você pensa que não pode. E essa semana eu fiz um encontro onde eu digo assim: pode aquele que pensa que pode. Quem pensa, foi um Reels que eu fiz para o Instagram, né? Aquele que pensa que não pode mesmo, ele já definiu. Então, a diferença aqui é muito, muito, muito grande. É muito importante você. Olha que interessante, né? Eu estou dizendo que é interessante você já vigiar os teus pensamentos, né? Porque senão daqui a pouco você não vigia, vai dando liberdade e daqui a pouco você está numa situação, se for positivo, se for legal, se for no sentido de empoderamento, aí é muito mais interessante. Faz uma reflexão sobre isso, né? Então, no primeiro momento, eu estou falando sobre pensamento, sentimentos, palavras e ações. Tá bom. Esses pensamentos, se eles são limitantes, aí já complica muito o teu lado, né? Segundo, e as crenças, Gilson? Bom, aí a crença já é algo mais consolidado, já é algo mais enraizado. As crenças é algo muito mais profundo, né? Quando a gente tem muitas crenças limitantes, há quem diga que existe aí uma espécie de condicionamento. É o ditado que diz que o elefante, se soubesse a força que tem, não trabalhava no circo, né? Então, como é que se condiciona um elefante? Desde pequeno, você amarra o elefante numa corrente, né? Amarra no pé, numa corrente, prende em algum lugar, e aí, ao longo do tempo, depois ao longo da vida dele, essa corrente pode estar fixada num palito de picolé. Na mente dele é como se ele estivesse é como se ele não pudesse, né? Eu já vi vídeo, por exemplo, de uma criança de 2 anos conduzindo um cavalo gigantesco e ele vai docilmente porque ele está condicionado aqui, né? Esse animal ali pode ficar preso naquela cadeira por um bom tempo, ele pode passar fome ali, mas ele não sai. Então, essa questão do condicionamento é muito, 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 muito interessante. Existe uma outra história onde você pega um acrílico, põe uma barracuda é um peixe feroz, né? E do lado do acrílico você tem um espaço menor, que também tem acrílico, mas ali você tem peixes pequenos. Então a barracuda vai, na hora que ela vai pegar o peixe pequeno, ela esbarra na parede de acrílico, ela volta, esbarra e volta, esbarra e volta. Essa experiência já foi feita. Se alguém tirar essa parede de acrílico e os peixinhos pequenos lá, ela vai e volta, mesmo que não tenha parede, né? Ela está condicionada. A não ser que um peixe pequeno daquele resolva se fresquear para o lado de cá, mas esse condicionamento é muito, muito sério. De onde ele vem? O condicionamento vem de repetições reiteradas. A pessoa foi submetida àquilo por um bom tempo. Isso traz muita limitação. Quando eu digo aqui que a crença limitante vai transformar a pessoa num amador, eu estou sendo até generoso, né? Que talvez nem amadora a pessoa seja. Então, é muito importante essa reflexão. Olha lá, outro assunto muito, muito interessante. Mas eu não sei se eu tenho crenças limitantes, mas medo, muito medo, 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 medo de quê? De onde veio esse medo? O medo, geralmente, ele trava. Geralmente, ele trava. A pessoa, se eu colocar para você uma tábua, né, de 20 centímetros para você passar para lá, ela tem 2 metros de comprimento, e aí para você passar na frente dela, se essa tábua estiver no chão, você passa para lá e para cá o tempo todo sem nenhum problema. Aí se eu coloco essa tábua a 1 metro de distância do chão, né? Aí você já começa a ficar um pouco mais preocupado ou preocupada. Se eu colocar a 3 metros de altura, ninguém passa mais, né? Ninguém passa mais porque aí vem o tema do medo, né? A tábua é a mesma, a largura é a mesma, só que agora apareceu um outro componente. E esse componente, né, se esse medo for bastante intenso, a pessoa trava. Então ela já fica em pânico. E quando a gente está em pânico, se o medo prevalece, você não arrisca, não faz, não ousa, não experimenta.
é mais seguro não fazer nada. Vá que dê problema. Eu já trabalhei com pessoas comigo que eu conheci que elas não gostavam de experimentar com medo de fracassar, né? Então, isso traz um problema, uma limitação gigantesca. Então, esse medo é bastante nocivo. Ele é bem preocupante. Outra coisa interessante assim, mas aí eu tenho medo, eu não enfrento, mas também fica assim legal, porque daí eu não me exponho muito, né? Eu não vou ser exposto, então eu fico mais seguro, eu fico em zona de conforto. Presta atenção, a zona de conforto, tem muita gente também que não adora uma zona de conforto, não gosta muito de ser desafiado, né? Grave algo que eu vou te falar agora. Todo o progresso do ser humano está fora da sua zona de conforto. Então, a zona de conforto pode ser muito interessante, muito legal, né? Imagina, você chega em casa, toma um banho, toma uma cerveja todo dia, e aí vai acostumando, vai condicionando, e daqui a pouco você fica escravo disso, né? Por um bom tempo, ou talvez por toda a vida. Essa zona de conforto, ela pode ser muito legal, confortável, mas ela não vai te trazer experiências novas, não te leva para um próximo nível, né? Preste muito atenção quanto a isso. O que mais, Gilson? O que mais me deixa no piloto automático, me coloca pensamento limitante e crenças limitantes? Resposta. Chega uma hora que você começa a responder automaticamente a padrões que você foi submetido no passado, e aí isso te coloca numa situação de muita vulnerabilidade, né? Outra informação interessante aqui, aí a pessoa começa a ver muita dificuldade na oportunidade. Eu fui desenvolvido de uma tal maneira que toda vez que eu encontrava algum trabalho muito difícil, eu pensava assim, caramba, isso aqui é algo legal, né? De eu desenvolver, pesquisar, estudar, que ali estaria uma oportunidade que a maioria rejeita. A maioria não gosta, e a maioria não gosta quando se o trabalho é desafiador, por exemplo, se tem que aprender alguma coisa, a maioria rejeita, né? Então, essa é a vala comum, esse é o padrão do amador, da mediocridade, da mediana. A maioria das pessoas são assim. Então, ele vê muita dificuldade na oportunidade. Já o empoderado, aquele que não tem crença limitante, nada disso, ele vê oportunidade na dificuldade. É totalmente o contrário, né? Caramba, isso aqui é meio difícil de fazer, não é qualquer um que faz, eu vou conseguir fazer e vou me destacar, né? Muito, muito interessante isso. Outra situação que você pode também fazer um autoexame, né? Tem gente que adora essa vitimização. A vitimização, por que é interessante para muitas pessoas, né? Porque daí, quando ela se vitimiza, ela até faz isso às vezes de maneira inconsciente. Eu vitimizei aqui, a culpa não é minha, eu já defini de quem é a culpa, né? Já falei sobre isso e tal, então raramente é muito difícil que alguém venha me acusar. A vitimização é um desastre, né? A pessoa não constrói nada, a pessoa não muda nada, muito pelo contrário, ela adora aquilo. Eu já percebi, né, pessoas conhecidas, por exemplo, você está conversando com ela e de repente, quando ela fala alguma coisa e você diz, mas não me diga, mas como é que você conseguiu suportar isso? Não me diga. Você vai perceber que ela fica muito. Aí agora ela fica naquela coisa em estado de êxtase, né? Porque ela vai contar todas as mazelas, as dificuldades. Ela quer que essa conversa dure mais tempo, para que ela fique em evidência, né? Então, a vitimização, ela é caótica, ela tem um estrago assim na vida profissional da pessoa absurdo, né? Quando eu encontro alguém vitimizado, ou eu procuro sair, ou eu tento dar algum feedback, alguma coisa. Claro que a gente tem que ter sensibilidade para fazer isso. Não dá para fazer isso assim, né? Na lata, mas é muito, muito importante. Agora, faça um autoexame. Será que eu gosto da vitimização ou não gosto? Como é que é, em geral, as minhas conversas em família e tal? Eu já procuro um culpado ou eu tento achar uma solução? Isso é muito, muito, muito interessante, principalmente numa atividade como a sua, do consultor de negócios, que tem um mundo de coisas interessantes para descobrir e tal.
Aí a gente vai ver isso no nosso próximo encontro, né? Aí já é outro mundo, é você empoderado, dizendo assim, mas o que que tem para aprender, né? Porque, o que que tem para aprender? Porque eu gosto de aprender, eu já entendi que esse é o meu caminho, né? Agora, a vitimização realmente não te ajuda em nada. Bom, e eu tinha falado da mediocridade. A mediocridade é como se fosse uma gosma, assim, é como se fosse um líquido que vai tomando conta das pessoas e aí fica todo mundo na mediana, né? Essa mediana é a vala comum. Tem muita gente. Eu costumo dizer assim, ó, nessa situação aqui do amadorismo, a concorrência é muito grande. Ô, Gilson, mas onde não tem concorrência? Bom, se você tiver, isso a gente vai ver no nosso próximo encontro, se você tiver uma situação de excelência, uma postura de excelência, que não tem pensamento limitante, o que vem você traça, você aprende, você desenvolve. Aí, lá na excelência, no nível de excelência, tem menos concorrentes, poucos concorrentes. E aí, ali você se destaca e muito rapidamente. Muito bem, e o que mais? Bom, agora, hoje o que seria o paradigma? Bom, paradigmas são, olha lá, conjunto de valores, crenças, pode ser positiva ou negativa, né? Limitante ou não, que ditam o comportamento e as ações coletivas por um determinado período. Então, a quebra de paradigma, tem um monte de gente que pensa assim e de repente chegou alguém agora e quebrou o paradigma, né? É difícil de ser quebrado porque não questionamos os porquês. Olha que legal isso aqui, ó. Não questionamos os porquês das coisas. Elas funcionam como verdades absolutas. Por isso que eu estou falando aqui o tempo todo. Pense um pouco, reflita um pouco, né? De onde veio isso? Por que que eu ajo assim? Por que que eu tenho esse tipo de pensamento? E assim por diante. Mudança de paradigma, quebra de paradigma, mudança de paradigma é um mergulho, é como se fosse um mergulho na escuridão, né? Nas incertezas. Mas aí é interessante isso porque nem todo mundo gosta de conviver com aquilo, nem todo mundo gosta de conviver com a mudança, por exemplo. Prefere a mesmice. Olha ali, ó. Mudança de paradigma, aí você convive com a escuridão ou com a incerteza por um período, mas é muito interessante porque daí você sai da zona de conforto e você começa a progredir. Todo o progresso do ser humano está fora da sua zona de conforto. Isso é bastante interessante. Se tiver alguma coisa que te incomoda um pouquinho, a rotina que você está fazendo, desenvolvendo, né? Minha esposa fez um TCC agora, juíza, super experiente, fez um CCC agora que deu trabalho, um TCC, aliás, né? Um trabalho muito interessante que ela fez para o trabalho na função de juíza, né? Ela vai apresentar no tribunal, já está apresentando e tal, tem uma trabalheira danada, mas o grau de satisfação, né? Durante o período que ela estava fazendo, rotinas assim bastante exaustivas até, mas depois que o trabalho está pronto, encadernado, vai apresentar para um, para outro, é um trabalho que pode mudar a vida de muita gente, traz muitas, traz muita satisfação, né? Então, mudança de paradigma é um mergulho na escuridão, você está ali no momento de muita tarefa, muito trabalho, você está fora da tua zona de conforto, mas as recompensas podem ser muito significativas, né? Então, quebra de paradigma, as mesmas coisas que eu tinha falado antes. Agora, olha que interessante aqui, ó. Hoje, mas como é que eu quebro o paradigma? Quando você experimenta o novo, quando você ousa, quando você não tem medo da mudança, quando você quer experimentar a mudança, né? A gente já fez lives aqui na Quinta do Consultor falando especificamente sobre mudança. Ali, ó, o novo. Justo, mas como assim? E o que que é o novo? Pode ser o novo método. Agora, olha que interessante. Eu poderia ter reação ao novo se o novo é totalmente desconhecido, se o novo pode ser arriscado, se o novo pode ser perigoso. Mas peraí, quando você diz novo método, estou falando do novo método. Bom, aí, se é método, então o método tem começo, meio e fim. O método tem um propósito. O método te dá uma perspectiva. O método é como se fosse um passo a passo.
Aí fica mais fácil, né, Gilson? Porque daí eu tenho orientação, é como se o método estivesse me conduzindo em todo momento. É exatamente isso. É exatamente isso. Mas como é que eu faço, então, Gilson, para experimentar isso, para quebrar paradigma, começar a experimentar o método? Fazendo. É a prática, é o mergulho na prática em todos os sentidos. É o que o japonês chama de execução. Eu estou gravando esse vídeo depois da Rebeca Andrade se tornar campeã do mundo, melhor do que a Simone Biles, e assim por diante, né? Então, olha que interessante, eu fiz uma arte e coloquei na internet, onde eu falo sobre execução. As notas da Simone Biles, as notas da Rebeca são melhores do que da Simone Biles no quesito execução. O que é execução? Não é a teoria do método, é a prática. Na prática, a gente mergulha na experiência em todos os sentidos, né? Então, a quebra de paradigma é quando você experimenta um novo, se for um método, melhor ainda, porque tem sequência, tem um processo definido, e aí você tem que mergulhar na prática, né? Ô, Gilson, olha lá, quando você tem um guia, um passo a passo, aí tudo fica mais fácil. Tudo isso para te dizer o seguinte, ah, tudo isso para te dizer o seguinte, não tema o consultor de negócios do jeito que a gente estruturou, do jeito que a gente faz. O método tem uma base, tem uma estrutura, tem um passo a passo rigorosamente definido. Hoje você está querendo dizer assim que isso aqui coloca uma perspectiva, é isso que eu tenho etapas onde eu vou aprendendo, vou executando, é exatamente isso, né? É exatamente isso. Então, você pode se livrar um pouco das crenças limitantes, etc. O que você tem que fazer aqui é experimentar o novo. Já conhece o método, já conhece os detalhes do método, se inscreva em algum lugar aqui para que você seja informado sobre o método do novo consultor de negócios, que já foi um dia representante comercial, que já foi um vendedor, consultor, seja lá qual seja, seja qual for o nome, né? Mas tem um método consagrado que te coloca numa perspectiva interessante, que te dá um passo a passo de alto nível, tá bem? Isso faz com que você possa experimentar com um pouco mais de tranquilidade. Ô Gilson, mas e essa questão aqui, ó, comportamento de quem está no controle? Bom, esse é o assunto que nós vamos ver. Agora é diferente, esse não é conduzido, esse está no comando, no controle, né? Você tem inteligência emocional, a gente já falou aqui sobre hard skills e soft skills, mas na nossa próxima quinta do consultor, aí o assunto vai ser totalmente outro. Aí vai ser aquela situação onde eu não tenho nenhuma crença limitante, ou se eu tiver algum, eu administro isso, mas eu estou no controle. Ao invés de uma situação de debilidade, amador, vai ser uma situação de excelência. Estou curioso, já te convido aqui, já vou te deixar um convite especial para a nossa próxima da quinta do consultor, que é o oposto de hoje. Hoje eu resolvi falar um pouco mais da dor, da dificuldade e o quanto que ela é nociva para o seu desenvolvimento, né? Apresentei para você também o método do consultor de negócios, que te dá uma perspectiva, que te dá orientação um passo a passo. No nosso próximo encontro, nós vamos falar de você empoderado, de você numa situação totalmente diferente, sendo guiado num ambiente assim de alto nível, de alta performance, que é o que a gente faz aqui o tempo todo, tá bem? Te vejo na próxima quinta do consultor. Até lá.